Livro Pablo Marçal, Saia do Caixão. Primeiro princípio. Princípio 1. A família. Para começar esse capítulo, eu quero levar você a refletir. Você vê seus filhos crescendo na vertical ou na horizontal? É isso mesmo. Se você não vê seu filho crescendo horizontalmente, é porque você está trabalhando demais e passando pouco tempo com a sua família. Você acorda e eles estão dormindo, você volta do trabalho e eles também estão dormindo. Se você não começar a questionar o ritmo em que as pessoas vivem, a forma com que se comportam, começará a obedecer comandos e não estará guiando seus próprios passos. Começará a deixar com que as pessoas façam isso por você. Será que você é apenas fruto de um produto coletivo? Talvez o caixão seja muito mais do que apenas seu leito, e sim infinitas coisas que prendem você dentro de uma caixa mental. Pode ser seu trabalho, pode ser sua forma de se relacionar com as pessoas mais próximas, entre outros motivos. Independente do que possa ser, acredite, e sempre será uma fuga. Você precisa compreender que a sua família funciona como um eco, que apenas reproduz o que você faz. É isso mesmo. Se você entende que está guiando a sua família, precisa se colocar na frente na posição correta. Quando você, homem, deixa de ser homem e foge da sua posição, toda a sua família fica desprotegida. E quando você, mulher, faz o mesmo, afeta a sua geração futura. Se você tem uma família, dê o seu melhor. Entregue tudo o que você tem para que você consiga alcançar a sua completa mudança e sua metanoia. Como eu sempre digo, não melhore, mude. Quando decidi escrever este livro chamado Saia do Caixão, estava refletindo sobre o quanto as pessoas apenas vivem robotizadas, ou como comentei anteriormente, em um estado de catalepsia patológica. Muitas vezes é necessário quebrar certas regras, não para uma libertinagem sem fim, mas para compreender que estar vivo está intimamente relacionado com a liberdade genuína. O que você não entende, você precisa questionar. Os vivos são 2% da população mundial e os outros 98% estão mortos e seguindo tudo roboticamente. Para compreender como vencer o caixão diariamente, principalmente na área familiar, você precisa de autoconhecimento. A crença que você tem determina a vida que você leva, por isso você precisa questionar o funcionamento das coisas. Sua crença é o estado mental em que você se encontra e é por isso que você precisa compreender seus traumas e bloqueios e aprender a lidar com eles. Se você não questiona, você morre, vive como um robô. Um ser alienado que não pensa, você precisa compreender que as regras são apenas para enrijecer o seu comportamento, mas os princípios são verdadeiros fenômenos. O que sua família representa para você? Regra ou princípio? A partir do momento em que for apenas uma regra, se tornará uma obrigação e você não terá prazer em cuidar dela. Ame sua família de forma a questionar também. E também levar seus filhos a questionarem-se. Ensine seus filhos a fazerem perguntas e não a darem respostas prontas. Para fazer perguntas é necessário aprender a pensar. Ensine isso enquanto seus filhos ainda são pequenos, para que consigam ser realmente livres quando forem adultos. A sua família é o princípio número 1. Sua vida precisa estar em um triângulo, em um raio, para ter um tempo de qualidade com eles. Trabalhar demais não é suficiente, aliás, a longo prazo poderá prejudicar você através da destruição da sua família. Aprenda a delegar as atividades no seu trabalho. Sua família é um tripé. O homem comanda, a mulher ajudadora, que é a opositor, e os filhos materializam o ser em uma só carne. Aprendi algo com Daniel Goleman, que mudou a minha vida. Em um curso que estive pessoalmente com ele me disse que sempre dedicou seu tempo para os filhos, ficando mais de 100 dias por ano com ele. No seu ano, a sua família tem que ser prioridade. Nada poderá vir antes da sua família. Mas ele se sentou com um filho de 15 anos que estava insuportável e eles disseram: pai, não queremos que o senhor fique tanto conosco. O problema da maioria é que investem primeiro no trabalho pensando no futuro dos filhos, mas não gastam tempo de verdade com os filhos, valorizando e ensinando o que eles precisam. Você precisa investir tempo com seus filhos e com o passar dos anos, isso diminuindo o tempo com eles, e não o contrário, como você faz normalmente. Seus amigos, seus irmãos, sua igreja, seu trabalho, tudo isso irá passar, menos a sua família. O seu legado permanece para sempre.
Se você compreende que a sua família é um princípio, compreenda que você, pai e mãe, né? Pai ou a mãe, o casal, são treinadores e não simplesmente progenitores. Tarefa. Sempre no final de cada capítulo, o Pablo ele colocou algumas tarefas, tá? Então a tarefa do princípio 1, família, o número 1, a primeira tarefa, não use seu celular dentro de casa. Para você que é muito difícil trabalhar com celular, eu entendo bastante, eu também tenho essa dificuldade, né? Mas estou me monitorando. Use menos, fique um tempo sem. É muito importante aplicar essa tarefa. 2. Qual atividade você pode desempenhar para olhar sua família com outros olhos? 3. Qual atitude você pode ter com seu cônjuge para que o relacionamento de vocês seja verdadeiramente transformador? 4. Repita em voz alta as frases abaixo. Vou olhar meus filhos de forma diferente. Darei o melhor pela minha família. Se Deus é família e nos fez imagem e semelhança dele, então sou família. Eu sou família e preciso viver em família de forma digna. Não deixarei ninguém mexer no meu rebanho. Ninguém defende e ama mais a minha família do que eu. E é isso. Aqui nós encerramos o primeiro capítulo, que é o princípio da família. E essas tarefas mudaram muito a minha vida, a minha rotina na minha casa. Tem algumas coisas muito importantes aqui que o Pablo fala que mexeu muito comigo. Eu tenho 2 filhos, o Douglas de 14 anos e a Laurinha, que tá com 1 ano e pouquinho, esse ano ainda faz 2 anos. E eu vi meu filho crescer, né, na vertical. E eu sempre saía ele dormindo. Foi bem complicado, época de faculdade, quando eu fiz faculdade. Só via sempre meu filho dormindo ao sair e dormindo eu ao chegar. E eu acho que é um princípio muito importante. Dinheiro não é tudo, é muito importante, é essencial, mas a família é um princípio de honra, tá? E eu tô nessa fase de curtir a minha bebê, tá mais próximo dos meus filhos. Eu não sei quando você está ouvindo esse áudio, mas estamos no finalzinho aí, eu acredito, com muita fé da pandemia do Covid-19. E foi um período de ficar com a família. Então, é um período que ou você tratou tua família como um princípio ou tratou como uma regra. E aí se observe nas ações, se observe, se analise, né? Saia do caixão de não cuidar bem do marido, ou da esposa, ou dos filhos. Tem uma tarefa que eu coloquei, criei hábito na minha casa, eu sempre sou a primeira a sair, a primeira a acordar. Então, ao acordar, mesmo os meus filhos estando dormindo, eu dou um beijo, abençoo o dia deles, dou um beijo no meu marido. Ele mesmo sonolento ali, me dá um beijo. Então, eu coloquei como um hábito que às vezes pode transformar tudo, né? E é muito importante. Então, esse princípio de família, reflita um pouquinho como está a sua família, qual ação você está tomando para melhorar isso. Existe alguma regra? Quebre as regras e aplique os princípios. Eu sou Leonice Moraes, curta esse áudio, compartilhe. Eu te encontro aí no próximo princípio, tá? E o próximo princípio nós vamos falar de semeadura e colheita.